participação novamente aqui do professor Samuel Merbach. Hoje vamos falar sobre dívida ativa. E a dívida ativa ela pode acontecer em algumas esferas, né? Na esfera municipal, esfera estadual, na União. Nós vamos falar sobre cada uma dessas esferas. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Escritório Nildo Moraes. Boa noite, professor Nildo Moraes. Hoje um tema, continuando, né, o direito tributário, e a gente vai falar de um assunto bastante importante, né? Sim. E que requer aí uma atenção redobrada, a questão da dívida ativa, né? Então a gente vai ver o que é a dívida ativa e uma visão bastante genérica, né? De tal maneira que quem nos assiste vai ter aí uma boa base para ter um entendimento deste assunto que é bastante específico, professor Nilton. Perfeito. Então já vamos dar início, professor. O que seria dívida ativa? Olha só, então, segundo a doutrina, dívida ativa constitui dívida ativa tributária proveniente de crédito dessa natureza regularmente inscrita na repartição administrativa competente, né? Depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Ou seja, o pagamento não foi feito no prazo devido, né? E a partir de então, esse débito pode ser inscrito no departamento chamado de dívida ativa, que vai dar abertura a um processo, primeiramente administrativo, professor Nildo. Perfeito. Então, eu tenho um débito junto a, por exemplo, eu vou pegar aqui o IPTU no âmbito municipal. Eu recebi várias cartas do município, não paguei no prazo, então eles inscreveram esse débito em dívida ativa. E, primeiramente, é um processo administrativo, continua sendo um processo administrativo, e quando ele passa para a dívida ativa, aí entra ali pelo menos 20% a mais sobre o valor principal, além dos juros que já haviam sido computados até então, né, professor? Então, Exatamente. esse é basicamente a dívida ativa. É um débito que não foi pago, e o ente a qual está atrelado a esse lançamento, ele vai tentar aí de diversas formas, ou pagamento à vista, com desconto, ou parcelamento. Pode ocorrer aí algumas outras situações. Vamos tentar falar aqui na live. Então, teria o termo, né, professor? É termo de inscrição na dívida ativa, né, professor? O que seria esse termo? Então, olha só, então, a partir do momento que há dívida ativa, essa dívida vai ser inscrita na repartição, né? Através disso que é conhecido como de inscrição da dívida ativa, que vai ser autenticado pela autoridade competente e que deve obrigatoriamente indicar alguns dados, né? Perfeito. Quais seriam esses dados? O nome do devedor, sendo o caso os corresponsáveis, o domicílio ou residência de um ou de todos, a quantia devida e a maneira de calcular juros de mora que serão acrescidos, a origem e natureza do crédito mencionado de maneira específica, conforme a lei em que esteja fundamentado, a data em que foi inscrita e, sendo o caso, o número do processo administrativo que se originar, que dá origem ao crédito, né? A certidão conterá, além dos requisitos, a indicação do livro e da folha de inscrição. Então, tem um livro, né? Vai se colocar o número da inscrição, professor Nilton. Tá, mas caso, professor, o senhor elencou aí alguns dados bem importantes, né? Eu destaco aqui a data, depois nós podemos falar o porquê da data, é muito importante, que eu estava lendo um artigo hoje, inclusive, sobre isso, sobre a data, porque tem aí dois institutos, né? Que é a prescrição e decadência. Se der tempo, nós vamos só dar uma pequena pincelada e o porquê da importância da data. Agora, a omissão de qualquer um desses requisitos, eles podem acarretar alguma, digamos assim, alguma penalidade, ou o erro pode causar alguma nulidade nessa inscrição, nesse processo, professor? Ah, sim, a certidão, né?
que omitir qualquer um dos requisitos ou que incorrer em algum tipo de erro, né, é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, né? Mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada, né? A dívida regularmente escrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. A presunção citada é relativa, né, e pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que se aproveite, né? Existe alguma... A base da, assim, extra, né, constitucional, que seria lá dos artigos 146, o artigo 150, artigo 155, tem vários artigos na Constituição Federal que dão bases para o direito constitucional. Mas existe extra Constituição Federal, o CTN, que é o Código Nacional, né? Código Tributário Nacional. Existem alguns artigos do Código, professor, que dão base para isso que nós até então falamos agora? Sim, os artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional, e todos aqueles que nos assistem, que quiserem se aprofundar, devem fazer a leitura desses artigos, professor Nilton. Estou deixando aqui no chat, pessoal, o número dos artigos, tá? Para quem for assistir posteriormente, e mesmo que você queira assistir, ou se alguém quiser buscar depois, está aí, artigos 201 ao artigo 204 do CTN. Professor, já falamos aí sobre o que é a dívida ativa, sobre as certidões, o que precisa ter, os requisitos, né, que precisam ter para que essa dívida ela seja inscrita. Qualquer ausência, qualquer erro desses requisitos pode causar nulidade. E existe um prazo também, né, professor, para que essa dívida ela seja inscrita, né? É previsto o quinquênio, são 5 anos. Se em 5 anos, que era esse o artigo que eu estava lendo hoje, se em 5 anos o município, o Estado ou a União não agiu, ela pode incorrer aí, né, na prescrição ou na decadência, dependendo do caso, porque os períodos eles variam de 2, de 5 anos, dependendo do caso concreto em que se está aplicando, tá? Essa situação de prescrição e de decadência. Agora, professor, geralmente quando as pessoas têm qualquer problema nesse sentido, no município, né, hoje em dia, já existe aí várias ferramentas para que se busque meios para que esse débito seja satisfeito, inclusive com bens do devedor. O que nós vemos muito hoje é quando se sabe da certeza de uma penhora online, por exemplo, das pessoas alienarem seus bens, né, o que é conhecido como fraude na alienação de bens. O que seria isso, professor? Espero que o pessoal tenha... Então, olha só, então, em conformidade com o artigo 175 do Código Tributário Nacional, se tem que presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente escrito como dívida ativa, professor Nilton. Perfeito. Agora, assim, nós falamos até então de dívida ativa do município, que foi o que é mais comum, né? Todo mundo sabe que é o IPTU. Inclusive, nós já falamos sobre o IPTU, tá? Todos os vídeos das lives anteriores, elas já estão lá no canal do professor Samuel Merbach. Você que está assistindo aqui pelo canal do Escritório Nildo Moraes, tem 2 vídeos aqui das lives que nós compartilhamos nos canais, tá? Mas tem toda a série lá, tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais, tá? Tem uma série completa, e essa série ela está lá no canal do professor
Samuel Merbach, só você procurar aí no YouTube, professor Samuel Merbach, e caso você esteja gostando desse tema, já te convido a curtir, considere também se inscrever aqui no canal e compartilhar essas informações com mais pessoas. Agora, falando sobre a União, existe a dívida ativa na União, professor? Sim, com certeza, né? Perfeito. Então, a dívida ativa da União é o conjunto de débitos de pessoas jurídicas e físicas com órgãos públicos federais, como, por exemplo, a Receita Federal, o Ministério, INSS, dentre outros, né, que não são pagos de maneira espontânea, de natureza tributária ou não, professor Nildo. Assim, após o devido processo legal, os órgãos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional conferem a estes débitos certeza, liquidez e exigibilidade, o que lhes permite ingressar judicialmente contra o contribuinte em processo de execução fiscal, professor Nildo. Perfeito. Então, esses são os requisitos, né? A União, o Estado ou o município, ele tem um determinado prazo, depois que não é pago, né? Depois de várias tentativas, para que eles entrem aí com a execução judicial. Essa execução judicial, uma vez, vou pegar para os contabilistas e para os empresários aqui, por exemplo, você tem débitos no âmbito da Receita Federal. Claro que serão acrescidos juros, mas quando passa da Receita para PGFN, por exemplo, como o professor Samuel Merbach mencionou, ele já vai lá com, no mínimo, tá? Mais uma vez, 20%, fora custas judiciais, entre outros débitos que você será obrigado a pagar. O ideal é que seja pago de forma administrativa, sem precisar. Hoje, inclusive, o nome da pessoa física, no caso, por exemplo, em relação à União, do imposto de renda, pode ser ter o seu nome incluso aí no Serasa, pode haver bloqueio de bens, pode haver indisponibilidade de bens, tá? O que seria uma indisponibilidade de bens, por exemplo? Vamos supor que você tem um carro, o carro vai permanecer com você, mas você não pode vender o carro, você não pode quitar, você não pode transmitir o bem, você pode receber qualquer outro bem. Porém, a cada vez que você recebe um bem estando em disponibilidade, depois de já ter aí a dívida inscrita, né, em dívida ativa, você pode receber, mas não transmite nem bem, tá? E por inscrição, por ocasião aí da inscrição, ele recebe um DARF, né, para que seja pago com prazo. Não pagou o prazo, também existe a possibilidade de você fazer um parcelamento, tá? Existem vários modelos de parcelamento, parcelamento simples nacional. Recentemente teve o HELP, Refis, parcelamento simplificado do INSS. Então, tem várias formas de parcelamento. Agora, um outro tema também, professor, importante seria... O senhor quer falar alguma coisa, professor? Desculpa. Não, professor. A gente está seguindo aqui a nossa sequência, está tudo ok, né? Perfeito, então. Vamos falar, então, sobre a revisão? Claro, né, o contribuinte ele pode discordar do valor dado, né, pelo órgão público, ele tem todo o direito de fazer isso, né? Então, o contribuinte que discordar do débito poderá protocolar perante a unidade de atendimento, né, o requerimento de revisão de débito inscrito em dívida ativa, juntamente com os fatos, com os documentos que comprovam o que ele está solicitando, né? Entretanto, conforme se verifica no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o pedido de revisão não suspende a exigibilidade do débito tributário, professor Nilton. Ou seja, o que acontece? Às vezes pode acontecer, de você mesmo fazer o DARF e pagar com um código errado. Então, consta o pagamento, mas ele está com o débito errado. Existem várias situações que são possíveis de serem remediadas, tá? REDARF, se for uma GPS, você pode entrar lá e fazer uma retificação no código da GPS, pode solicitar uma compensação, ou você pode simplesmente discordar e apresentar os seus cálculos, por exemplo, né, de multas e juros,
você pode fazer isso. Porém, o Código Tributário Nacional, no artigo 151, esse processo ele não é suspenso, ou seja, continua correndo os juros. Caso esteja correto a sua imposição, né, interposição de recurso, será extinto o débito. Se não, os débitos continuam sendo acrescidos de multas e juros. E qual que é atualmente, né, está lá em cima, né, o pessoal já deve estar sabendo do que estamos falando, a atualização desse débito, qual que é a base, professor? É a chamada Correção, né? taxa Selic, né? A Selic está bem alta, né, ultimamente. Agora, professor, falando sobre parcelamento, qual a lei do parcelamento? Então, olha só, a Lei 10.522 de 2002, em seu artigo 14, né, estabelece que podem ser parcelados quaisquer débitos inscritos em dívida ativa da União, desde que não esteja incluído nas hipóteses de vedações previstas no artigo 14 da referida lei, professor Nildo. Então, vamos supor que você tem uma empresa, o lucro presumido, tá? Os impostos federais, por exemplo, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda das pessoas jurídicas. Esse parcelamento, ele será por tributo. Se você deve os 4 tributos, PIS, COFINS, contribuição social e o imposto de renda, você vai ter que fazer 4 parcelamentos. Parcela mínima para cada um desses tributos para empresas do lucro presumido são no mínimo R$500. Tá? Se em alguns desses impostos não chegam a, no mínimo, 2 parcelas, você não poderá fazer o parcelamento desse tributo. Mas, se você tiver um débito, não desejamos, né, para nenhuma empresa, muito pelo contrário, o intuito de todo contador é que você tenha uma empresa saudável, mas caso tenha, seriam por tributos, tá? R$500 no mínimo, acrescido de juros, tá? Perfeito, professor. Algo que o senhor queira comentar aqui até agora? Não. Exatamente isso, professor Nildo. Perfeito. Tudo muito bem esclarecido, né? E aí, depois de tudo isso, então, ocorre a execução fiscal. Nós mencionamos lá em cima, mas agora vamos aprofundar o que é propriamente a execução fiscal da dívida ativa, professor. Então, olha só, então, segundo a doutrina, né, execução fiscal é o nome dado para a ação judicial, agora esfera judicial, né, de cobrança realizada pelas procuradorias responsáveis pelas cobranças da dívida ativa. No caso da dívida ativa da União, a competência de ajuizamento da execução fiscal é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, professor Nildo. Perfeito. E existem alguns decretos, existem algumas leis, algumas normas regulamentadoras para que sejam feitos todos esse tipo de parcelamento, né? Caso a Fazenda Pública não consiga receber os valores do devedor por via administrativa, após 60 dias da certidão da dívida ativa ser emitida, a Fazenda entra com uma ação de execução fiscal. Tá? Quando o valor for muito baixo e não encontrar patrimônios aí no nome do devedor, ela poderá então fazer um bloqueio da sua conta, tá? Pessoa física, desde que seja obedecido alguns trâmites, tá? Se for empresa individual, vai direto, tá? Porque a empresa individual ela se confunde com o empresário. Tá? Agora, se for uma empresa limitada que tem outros sócios, é estabelecido alguns trâmites, tudo vai também de como está o contrato social, se tem só um sócio administrador, os outros são sócios cotistas, tem todo um trâmite a ser estabelecido, tá? E qual que seria, então, professor, o trâmite para essa cobrança, então? O procedimento, né, para a cobrança. Então, o procedimento para a cobrança envolve o protocolo da petição inicial por parte da Fazenda, tendo executado prazo de 5 dias para pagar o débito ou nomear bens à penhora, que satisfaçam o montante da dívida, incluindo juros e mora,
Nomear bens à penhora significa indicar quais bens podem ser submetidos a leilão pela Fazenda Nacional para que o valor obtido por esses procedimentos possa ser destinado a pagar a totalidade da dívida ou pelo menos parte dela, né? Se não houver o pagamento da dívida nem indicação de bens, o procedimento pode ir adiante com a penhora de qualquer bem do devedor, professor Nildo. E, assim, essa penhora, ela precisa de alguma autorização judicial? Claro, né? Então, olha só, então a penhora dos bens dos devedores já precisa de autorização judicial, mas a justiça ela é célere nesse procedimento, né? No caso de levantamento de valores em dinheiro, a solicitação de bloqueio é feita pela justiça através do sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, SISBAJUDE, que faz a ponte entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras por meio do Banco Central, professor Nildo. E o que seria, assim, essa ferramenta, o que essa ferramenta possibilita aí ao juiz, né? Como que funcionaria? Então, olha só. Então, o SISBAJUDE permite ao juiz dar ordens para pedir informações financeiras, afastar sigilo bancário, realizar bloqueios e desbloqueio de contas e transferir valores das contas bancárias. Além disso, na maioria das vezes, o sistema é configurado para sacar os valores das contas bancárias dos devedores automaticamente, conforme a entrada de capital na conta, até que o valor total pretendido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional seja devidamente resgatado, professor Nildo. Perfeito. E aí, caso você tenha aí, seria algum débito, né? Seria importante, você pode solicitar ajuda, inclusive aqui do escritório Nildo Moraes. Deixe nos comentários aí, podemos auxiliá-la aí, seja você uma pessoa física, jurídica, e existe, claro, né, uma ordem para que seja, não é assim de uma hora para outra, assim, absolutamente tudo. Existe uma ordem, né, professor? Sim, existe uma ordem, né? Uma sequência, né? Uma sequência de bens que são tidos como preferíveis para serem penhorados, né? Podemos falar de alguns? Sim, a ordem, vamos falar da ordem, né? Primeiramente dinheiro, depois título de dívida pública ou de crédito, com cotação na bolsa, pedras e metais preciosos, imóveis, navio e aeronave, veículo, móveis, direitos e ações, professor Nildo. Perfeito. E aí a empresa não foi encontrado nada em nome da empresa, então é redirecionado, né? Claro, passando os trâmites, o que é conhecido como despersonificação da personalidade jurídica, que aí entra no caso dos sócios, né? Como sócios, devedores solidários, os sócios. Como que seria isso, professor? Então, olha só, no caso de redirecionamento da execução fiscal e inclusão de sócios da pessoa jurídica como devedores solidários, no caso de dívidas empresariais, a ação de execução fiscal da dívida ativa poderá avançar ainda para a inclusão dos sócios da pessoa jurídica na condição de corresponsáveis pela dívida. Dessa maneira, a Fazenda Nacional direciona a cobrança com bloqueio de contas bancárias e penhora de bens, tanto da pessoa jurídica quanto da física corresponsável, professor Nildo. Perfeito. Então, mais um ponto aí para. Sabemos que existem muitas dificuldades no meio empresarial, no meio de pessoas físicas também, e é por isso é sempre importante ter um apoio, né, do governo, como parcelamento facilitado, está para sair aí um novo refis de 65% a 90% de multas e juros, o que possibilitaria aí voltar praticamente ao valor original, né, do débito principal, o valor principal, né? Pode ocorrer aí também, professor, caso o ente, né, federativo não haja com rapidez, pode acontecer aí a extinção, né? Pelo reconhecimento aí da prescrição. Sim.
E Decurso de quais seriam esse prazo, professor? Olha, em regra é 5 anos, né? Mas pode haver aí, vamos falar, exceções, né? Então, é Perfeito. necessário análise por um profissional, de caso por caso, para que não se incorra aí, né, num processo de execução, professor Nildo. Perfeito. Como que agora a empresa ou as pessoas já estão em dívida ativa, já foi notificado aí da penhora de alguns bens, como que essas pessoas elas podem, tanto físicas quanto jurídicas, qual o procedimento para regularizar aí a dívida ativa? Então, olha só, pessoa quer regularizar a dívida ativa, existem alguns mecanismos que permitem ao contribuinte regularizar a sua situação fiscal, e aqui vamos falar de algumas dessas hipóteses, né? Primeiramente, o pagamento integral do débito, que pode ser feito no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Também uma outra hipótese, o parcelamento do débito, que pode não ser o modo mais econômico, mas o que garante maiores facilidades ao devedor. Pode ser realizado no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tem uma parcela mínima de R$ 100, no caso de pessoas físicas. O parcelamento é aprovado após o pagamento da primeira parcela, que pode chegar a 20% do débito. A adesão a um programa de regularização fiscal, que pode envolver descontos, mas depende de uma lei específica que regulamente o benefício, e geralmente tem um prazo curto para a adesão. A revisão de débitos inscritos em dívida ativa permite contestar a legalidade das cobranças e, em muitos casos, é possível cancelar os débitos. Via de regra, nos casos em que a União já tenha dado início na ação de execução fiscal, não será possível utilizar este mecanismo e a questão deve ser discutida na Justiça. Contudo, algumas exceções permitem contestar e resolver administrativamente um débito ajuizado. Uma outra hipótese é a chamada transação tributária, que é regulada pela Lei 13.988 de 2020, que trata de um acordo entre tributante e contribuinte, visando a extinção de débitos tributários, podendo envolver condições especiais, como parcelamento, desconto, extensão do prazo para pagamento e até a redução do parcelamento do valor de entrada. E também se tem a chamada dação em pagamento, né? Que permite ao contribuinte inscrito em dívida ativa fazer a doação de um bem imóvel à União para quitar integralmente a dívida. Nos casos que o imóvel tiver um valor superior à dívida, não haverá ressarcimento. No caso das dívidas com ajuizamento em andamento, ainda haverá as custas judiciais e honorários advocatícios a serem pagos, além do bem doado, professor Nildo. Perfeito. Então, falamos aí de forma, eu creio que muito bem explicado, né, professor? Para Assim, quem as tenha, informações gerais, né, para que a sim, pessoa tenha uma visão do assunto, né? E claro, né, que por se tratar de um assunto complexo e bastante específico, em havendo dúvidas, então, procurar o escritório do professor Nildo Moraes para que você dê aí um amparo às pessoas físicas e jurídicas, professor Nildo. perfeito, agradeço aí mais uma participação, né, aqui no canal, é muito bem-vindo, e assistam a sequência dessa série sobre direito tributário lá no canal do professor Samuel Merbach, já tem pelo menos 5 vídeos sobre o tema lá, e convido você a se inscrever lá no canal, você que gosta desse tema, curta, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, nos ajude a levarmos mais informações. Professor, com o senhor aí como convidado aí as últimas palavras aí dessa live hoje. Bom, então vamos aproveitar o ensejo para convidar todos os amigos, né? E na próxima semana nos assistam novamente, né? Compartilhem os vídeos dos canais em suas redes sociais, deixem um like e façam comentários.
Dessa maneira, os amigos estarão fazendo com que os canais de educação levem assunto de conteúdo cultural para um número maior de pessoas, professor Nilton. Perfeito. Uma excelente noite, professor. Excelente noite a todos. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima.